eu chamo-me Mara Rúbia. Converti-me em 93, em final de 93, e muito cedo eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Mesmo antes de ser nascida de novo, eu tinha uma inclinação natural para ministrar a palavra de Deus. E depois de 3 anos de conversão, eu recebi a confirmação do Espírito falando comigo durante uma conferência missionária na igreja onde eu congregava, naquela altura em Fortaleza, a igreja Bethesda, e eu me dispus, sem reservas, sem dificuldades. Eu disse, sim, Senhor, estou disposta a te seguir em obediência. Mas naquela altura eu jamais podia imaginar que Deus iria me enviar para um outro continente tão longe. Eu pensei que eu iria servi-lo em alguma cidade do interior ali mesmo, no estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Mas Deus delimitou os limites geográficos, a cultura, a língua, o povo da Índia em meu coração. E em janeiro de 95, eu já estava na Índia, apenas 3 anos após a minha conversão. Eu fui com uma equipe de missionários da missão Jocum, jovens com a missão, morei na base comunitária, na base missionária, por alguns anos. Em 98, também, novamente, num grande passo de fé e de obediência a Deus, casei-me com um missionário indiano. Eu não vou dizer o nome dele completo, porque nós ainda realizamos um trabalho lá. Moramos cá em Portugal, nesse exato momento, mas ainda temos ministério na Índia, e quase todos os anos ele retorna lá para dar continuidade ao trabalho. E eu vou só dizer o missionário AFC Nazaré. Casei-me com esse dedicado servo do Senhor em 98. Deus nos abençoou com 2 filhos lindos, 2 bênçãos de Deus. O nosso filho mais velho chama-se Azaf Raj. Nesse exato momento, ele está estudando teologia no Moody Bible Institute em Chicago, nos Estados Unidos. Era um desejo, era também já um passo de obediência ao chamado que ele tem na sua vida, e nós nos alegramos sobremaneira nesse sentido. O nosso segundo filho é o Isaac Tino Júnior, tem só 16 anos, está no 10º ano. E ali no sudoeste da Índia, nós trabalhávamos, acima de tudo, na edificação do corpo, no trabalho conjunto com a igreja local. Como missionário transcultural, sem falar as milhares de línguas que se fala na Índia, nós não podíamos fazer muita coisa, porque levaríamos muito tempo. Eu cheguei na Índia sem falar inglês e passei a estudar inglês. Depois do casamento, estava completamente na visão missionária do meu esposo. Ele é evangelista, ele trabalha com mentoria, com discipulado e evangelismo ao ar livre. Nós montávamos barracas, porque na Índia, irmãos, não se pode pregar o evangelho abertamente, é proibido por lei. Há a liberdade de culto, de devoção, mas não se pode fazer evangelismo. Então, nós temos que usar uma estratégia, nós temos que usar um disfarce. E o nosso disfarce na Índia era de camelôs, missionários camelôs, vendedores de livros ambulantes. Montavam a nossa barraca com lençol e bambu em mercados, feiras e festivais religiosos, e ali estávamos a testemunhar, a darmos o evangelho para as pessoas. Também montamos uma escola bíblica para discipular cristãos locais que sentiam-se chamados e vocacionados para Deus. Nós montamos essa escola bíblica que funcionava na nossa casa. Nós formamos 3 equipes de 12 missionários em cada uma delas, todos eles vindo de base hindus,
que a religião predominante na Índia é o hinduísmo. Eles são idólatras, eles têm milhões de deuses, são mais de 230 milhões de deuses para agradar todos os gostos, a deus elefante, a deus macaco, a deus cobra, a deus árvore, e por aí vai. E a maioria desses missionários que nós discipulamos na nossa escola bíblica vinham da base hindu. Para glória e para louvor do nome de Jesus, alguns desses missionários que nós treinamos na nossa escola bíblica, hoje são pastores, estão anunciando a palavra e fazendo outros discípulos de Jesus Cristo. Eu também desenvolvi um trabalho social junto à população idosa naquele estado onde morávamos. Eu dava amor, fazia companhia, cuidava dos idosos cujos filhos estavam fora e moravam sozinhos. O meu trabalho era simples: cortar as unhas, tirar os piolhos, cuidar das feridas delas, dar banho nelas, limpar o seu peixe, comprar sua medicação na farmácia, fazer companhia e, acima de tudo, dar o evangelho, dar o amor de Deus para que elas tivessem comunhão com Deus, salvação. Eu lembro-me de visitar uma senhora chamada Arcângela. Ela, quando eu fui introduzida na casa da senhora Arcângela, ela tinha 92 anos de idade. Eu, magrinha, sem dente, cheia de ferida na cabeça. E eu lembro que eu abracei, eu nem sabia o que dizer, eu estava cheia de compaixão por ela. Eu nem sabia o que falar. Eu apenas disse: Dona Arcângela, Jesus te ama. Ela olhou para mim com os olhos cheios de compaixão, cheio de alegria. E sabe quais foram as palavras da Dona Arcângela? Eu creio, porque hoje ele me abraçou usando você. Uma pessoa solitária, uma pessoa abandonada, uma pessoa muito sozinha. E Deus me levou para ali para abraçá-la, para mostrar para ela a ternura de Jesus. Eu visitei, teve uma outra ocasião que eu visitei em um asilo, né? Aqui em Portugal nós chamamos Lar para Idosos. Deus, naquela tarde, o Senhor tinha colocado no meu coração de ir visitar uma amiga que eu já tinha evangelizado e que estava naquele lar, naquele momento. E eu lembro que eu fui visitar essa senhora e chegou... Desculpa-me, eu estou assim um pouco esquecida, porque já faz isso, talvez, 18 a 15 anos, esse evento. E eu fui visitar aquela senhora e na entrada do lar, eu esqueci o nome dela, eu esqueci o nome da minha amiga. E eu soltei um outro nome, falei um outro nome. E a senhora da recepção do lar disse: sim, ela está ali. Você sabia que faz mais de ano que ela não recebe visita de ninguém? Meu Deus. Então, eu assinei os papéis que tinha que assinar na entrada do lar. E ao chegar no quarto daquela senhora, eu pensei: meu Deus, eu vim visitar agora eu esqueci, meu Jesus, como era o nome dela? Eu fui visitar a Maria e veio na minha boca Rita. E o que aconteceu? Quando eu estou indo, eu disse: meu Deus, eu vim visitar a Maria. E por que eu falei Rita? E eu cheguei no quarto dessa senhora Rita, uma senhora muito sofrida. Um quartinho assim que era menor, sabe, sei lá, 2x2. E ela disse, pegou em mim assim, ó, olhando para mim, tocando para ver se eu era pessoa de carne e osso, porque ela não acreditava que após um ano sem receber uma visita, alguém teria chegado ali para falar com ela. E ela queria ver se eu não era uma visão, uma alma, qualquer coisa assim, um anjo. Eu disse: não, dona Rita, eu vim visitá-la. E eu entendi que Deus fez com que eu trocasse o nome no momento
da entrada da recepção da visita, porque Deus queria que eu visitasse a Rita naquele instante. Irmãos, quando eu sentei do lado dela, na cama, eu vi ali no chão muitas formigas, e tinha biscoito, tinha açúcar. E eu comecei a querer limpar o quarto daquela senhora, e ela disse, não faça isso, porque eu gosto de ver essas formiguinhas caminharem, porque ao olhar para elas, eu percebo que eu ainda tenho visão, que eu ainda estou viva. Elas são minhas amigas. E aquela senhora disse assim para mim, eu também tenho um ratinho de estimação aqui dentro do meu colchão. Irmãos, aquilo partiu o meu coração. Sabe qual foi a mensagem que eu entendi ali? A solidão da alma humana, a solidão e o abandono em que aquela senhora sobrevivia ali naquele lar, tendo como únicas companhias as formigas que ela alimentava e o ratinho que estava dentro do seu colchão. E Deus não se esqueceu dela, e Deus se lembrou dela, e Deus enviou a Mara para naquela tarde anunciar para ela que o Deus do céu, o Criador de todas as coisas, conhecia ela pelo nome e me havia enviado ali para fazer companhia para ela naquela tarde. Preguei o evangelho, a dona Rita aceitou a Cristo. Depois de 2 semanas, ela foi morar com Deus na glória. E assim eu tive a oportunidade os missionários de Jocum diziam que o meu ministério na Índia deveria ser chamado Envia, porque eu ia visitar os idosos, pregava o evangelho para eles, e em pouco tempo eles eram enviados para a glória. Eles eram promovidos aos céus. Eu também trabalhei com intelectuais, com o pessoal da aristocracia daquela sociedade, pregando o evangelho, dando estudos bíblicos. E em 2013, o Senhor mais uma vez nos orientou e nós nos movemos para Portugal. Estamos cá, na cidade de Odivelas, onde também existe aqui uma porcentagem de imigrantes asiáticos. Meu esposo tem tido a oportunidade quase que diariamente de pregar o evangelho para muçulmanos e hindus, indianos e paquistaneses que estão cá em Portugal. Então, é um privilégio, irmãos, ser instrumento nas mãos de Deus para compartilhar o evangelho. Eu teria inúmeros testemunhos para comentar, para compartilhar com vocês acerca da bondade de Deus, da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus agindo em milagres, em curas, em libertação, em provisão. Porque quando Deus envia alguém para o campo missionário, Ele cuida pessoalmente, Ele provê. Eu tive problema de gastrite, a comida na Índia é super picante. Meu médico chegou a dizer, faça as malas, volte para o Brasil, você não tem condição de se ajustar a essa comida picante. Fiz o tratamento, em 9 meses eu estava completamente curada da gastrite. Hoje, aqui em Portugal, se você vier na minha casa, você vai desfrutar de uma boa comida indiana, porque a gastronomia indiana conquistou o meu paladar. E eu nem sei fazer comida brasileira nem portuguesa ainda. E o sol causticante da Índia, eu peguei calor, né? Na Índia de 48 graus, 44 graus. Quando eu voltei de férias ao Brasil pela primeira vez, as pessoas que foram me apanhar no aeroporto disseram, eu pensei que você vinha com a pele queimada, que você vinha mais escurinha por causa do calor da Índia. Sabe qual foi a minha resposta? Você esquece que a nuvem do Todo-Poderoso está sobre a minha cabeça? E assim, irmãos, eu tenho a alegria de falar para vocês, quando Deus chama, Deus unge. Quando Deus unge, Ele envia. Quando Ele envia, Ele cuida. A minha família, quando eu fui para a Índia, não era cristã,
convertida. Minha mãe se converteu 3 meses antes de eu ir para a Índia. Eu tenho 8 irmãos, 5 irmãs e 3 irmãos. A maioria deles não conhecia o Senhor Jesus, e Deus cuidou deles. Deus me deu uma profecia antes de eu ir para a Índia, dizendo que eu iria fazer a obra dele e ele pessoalmente iria cuidar dos meus em Fortaleza. E eu tenho a alegria de dizer para vocês, toda a minha casa já conhece o Senhor, serve ao Senhor, está envolvido com a obra do Senhor de alguma maneira. Então, é maravilhoso. O Senhor cumpre a promessa dele, a palavra dele. É só um privilégio muito grande, irmãos. Não tem nada de especial em mim. É a graça, a abundante graça do Senhor, que quando vê alguém disponível, ele usa. Amém?